Ok, então depois que você lê, né, essa parte do teste ágil, né, tem o link aqui, é do Elias Nogueira, mas se você procurar no Google aí por capítulo 7, teste ágil, como implementar, você vai chegar nesse link, tá bom? Depois da leitura desse link aí, você vai dar uma lida nesses dois PDFs que eu vou disponibilizar para você também, tá? O primeiro é esse aqui do professor Manuel Mendonça, né, ele fala sobre validação de software, ok? Vai falar sobre testes, revisões, né? Tá aí as informações sobre ele. É um teste, é um material da Universidade Federal da Bahia, tá? Então nós temos aqui. Você não vai dar atenção a essa questão da plataforma de trabalho, tá bom? Você vai olhar para os conceitos, a parte conceitual da coisa, tá? Então ele vai falar sobre defeitos e falhas, alguns tipos de defeitos introduzidos. Aí ele vai falar sobre verificação e validação, o que é verificação, o que é a validação, a garantia da qualidade de software. Aí ele entra na parte do teste, ó, introdução, contexto, organização para a realização dos testes, executando o teste, depurando o software e técnicas de teste, tá? Aí vem aqui a introdução, o que é o teste, quais os objetivos da atividade dele, os erros e as atividades do teste. Até que você finalmente, né, vai chegar aqui nos tipos do teste, tá? Bem aqui nos níveis de teste, tá? Então nós temos o teste de unidade, teste de integração, teste de validação e o teste do sistema, tá? Existem outros conceitos relacionados a teste também. Se você for ler sobre isso aí, tem muita documentação em relação a isso, tá? E por que é que nós estamos chamando a atenção para essa questão do teste? É porque o custo do desenvolvimento do software ele é bem menor do que o custo da manutenção, tá bom? Então, quanto mais o software for planejado e testado antes de chegar na produção, melhor é para você, melhor é para o usuário, tá bom? Porque depois que o usuário meter a mão no sistema, que ele começar a fazer coisas que você nem imagina que ele iria fazer, aí a sua dor de cabeça vai aumentar, né? E no lugar de você ter aquele analista e aqueles dois desenvolvedores fazendo novos produtos, você vai precisar de outro analista e mais 4 desenvolvedores para manter aquele que você já fez, tá? Então o teu custo vai aumentar muito nessa questão da manutenção se você não der atenção ao planejamento e ao teste, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui com o teste de unidade. Nós vamos dar atenção ao teste de unidade nesse módulo de compras, tá? Essa questão do teste é uma questão ampla, ok? E nós não vamos tratar de todos eles aqui no módulo de compras, vamos dar atenção apenas para o teste de unidade, tá? Os testes de unidade concentram-se em cada unidade do software, de acordo com o que é implementado no código-fonte. A interface com o módulo é testada para ter a garantia de que as informações fluem para dentro e para fora da unidade de programa que se encontra sob teste. A estrutura de dados local é examinada para ter a garantia de que dados armazenados temporariamente mantêm sua integridade durante todos os passos de execução. As condições de limite são testadas para ter a garantia de que o módulo opera adequadamente nos limites estabelecidos para demarcarem ou restringirem o processamento. Todos os caminhos dependentes através da estrutura de controle são exercitados para ter a garantia de que todas as instruções de um módulo foram executadas pelo menos uma vez. Ok, todos os caminhos de tratamento de erro são testados, tá? Ambiente de trabalho. Uma vez que o módulo não é um programa individual, um software driver stub deve ser desenvolvido para cada unidade de teste. Não é necessário você fazer isso aqui, tá bom? Não precisa fazer esse driver, nem esse stub, né? Que seria aí um programinha para fazer o teste automatizado e depois você vai soltar uns relatórios para cada teste que você fizer. Aqui para o treinamento você não precisa fazer isso, tá? Pronto, aí nós chegamos no teste de integração. Muito bem, esse material dá uma pincelada, né, sobre os testes, e aí tem os testes de integração, validação e de sistema. Eu quero que você leia todo este material, tá? E nos próximos módulos, né, no de vendas, estoque financeiro, nós vamos voltar a essa questão do teste aqui, tá bom? E tem essa segunda, né, esse segundo material, que fala sobre técnicas de teste de software, é uma breve introdução. Tá? E o que é o teste de software, caso do teste, projeto de caso de teste, técnicas, critérios, técnicas novamente e por aí vai. Aqui ele já vai falar ó, do teste de caixa preta, teste de caixa branca, tá? O que é cada um deles, como é que você pode mensurar os testes que você faz
eu também quero que você leia esse material, que você dê atenção a esse material aqui. Tá bom? Veja que numa aplicação você faz os testes, tá? Teste estrutural, e ele vai criando um grafo, né, do fluxo de controle dos testes que você está fazendo. Você não precisa se aprofundar totalmente nessa questão, tá? O que nós queremos é que você pelo menos dê um pouquinho de atenção para essa questão do teste, tá bom? Porque ela é primordial, ela é importantíssima. Mas, se você puder se aprofundar, né, e realizar os testes da forma como é explicado na academia, né, na parte acadêmica da coisa, tá? Se você puder utilizar ou criar softwares para realizar testes automáticos, melhor ainda, tá? Quanto mais testado, melhor planejado e mais testado for a sua aplicação, menos custo você vai ter na manutenção. E isso é primordial, porque o custo de manutenção é muito mais alto que o custo de planejamento e de desenvolvimento, tá bom? Então, o primeiro exercício para esse módulo de compras é você ler essa documentação, tá? Legal, agora eu vou chamar a atenção para essa questão do teste de unidade, porque é nele que nós vamos focar nesse módulo de compras. Aqui na Wiki, né, nós temos uma página falando sobre o teste de unidade, tá? É toda a aplicação de teste nas assinaturas de entrada e saída de um sistema. Consiste em validar dados válidos e inválidos via entrada e saída, input e output, sendo aplicado por desenvolvedores ou analistas de teste. Uma unidade é a menor parte testável de um programa de computador, tá? Então, no nosso caso, vamos focar nos métodos, tá bom? Método consulta, método insere, método exclui, tá? Vamos nos concentrar nos métodos dos controllers, pelo menos nos métodos dos controllers, tá? Você vai focar nos métodos dos controllers para realizar os testes de unidade no T2-TRP no sistema de compras, tá bom? Insere, exclui e os métodos de consulta que tem lá, tá? E o método altera. Perfeito. Na verdade, é o insere, o altera, tem o exclui e tem o salvar, não é isso? Bom, você vai ver lá quais são os métodos que tem no controller para você realizar os testes, tá? Em programação procedural, uma unidade pode ser uma função individual ou um procedimento. Idealmente, cada teste de unidade é independente dos demais, o que possibilita ao programador testar cada módulo isoladamente. Perfeito. Bom, aí nós temos aqui um índice, tá? Onde nós temos aqui válidos. São entradas e saídas de dados comuns ao sistema e pertencem ao processo normal. Não apresenta tratamento além do normal já programado. No caso de retorno, deverá seguir os padrões estabelecidos e não permitir retornos fora das regras especificadas. Esses aqui são os dados de entrada válidos, né? Inválidos. São entradas e saídas de dados não comuns ao sistema. Apresenta tratamentos para validar o tipo de dado inválido ou situação. Pode apresentar até 2 retornos, uma mensagem para o log do sistema e uma mensagem com formatação e escrita adequada ao usuário. Exemplo, nós temos aí dividir x por y e o retorno é um z. Caso nós tenhamos x igual a 1 e y igual a 0, é impossível dividir por 0, né? Z será um valor com erro e deverá retornar uma mensagem ao usuário avisando que a operação é inválida. Caso a expressão seja um dado comum do sistema, a autorização para tal validação deverá ser do usuário. Perfeito. Então você, quando estiver testando, fazendo os testes de unidade no sistema de compras, né, você vai tentar passar dados inválidos para esses métodos que eu mencionei dos controllers, tá bom? Mas você também vai testar a interface, né? A interface é a tela, tá? Por exemplo, aqui em tipo de requisição, vou pedir para inserir e vou misturar aqui números com letras, tá? Sendo que o código é para ele gravar, pode gravar letras também, ok? Não tem problema. Então aqui não vai dar erro nenhum, ou vai? Tá, deu? Não deu nenhum problema, tá? Então tá tranquilo. Vamos aqui no tipo do pedido. Do mesmo jeito, o código também pode ter números e letras, o nome também, a descrição também, tá? Então eu estou passando dados válidos, né? Não são dados inválidos. Ele salvou, não teve problema nenhum. Vamos ver na requisição. Tipo de requisição, eu vou colocar um D. Ó, tento colocar uma letra, ele nem aceita, tá? Eu vou tentar informar o nome do tipo de requisição aqui. Ele também não aceita, porque o resultado é para vir automaticamente, tá? Requisitante, vou tentar passar uma letra, que é um ID isso daqui, não é para aceitar. Ele não aceita, tá bom?
E aqui eu também não consigo inserir nada. Perfeito. Então vamos colocar uma data aqui qualquer. Vou tentar colocar letras aqui na data. Também não aceita. Vou tentar colocar uma data inválida. 80 de 80 de 80. Vamos ver o que é que dá. Vou pedir para salvar. E olha aí. Coloquei uma data inválida e ele não criticou o usuário. Ele não criticou para o usuário o que ele estava fazendo. Tá? Ele não gravou essa data no banco de dados, mas ele também não fez nenhuma crítica. Quando eu peço para alterar, ó, a data está vazia. Aí a data da requisição seria um item meio que obrigatório ou não. De repente não é obrigatório. Será que isso está nos requisitos? Aí você tem que analisar os requisitos, tá bom? Para ver se esse campo é obrigatório. Quando você abrir o Product Backlog e o Sprint Backlog, a historinha que é para nós contarmos lá, não vai ter isso, tá? O campo data é obrigatório, né? De repente no DER tem alguma coisa assim, ó, esse campo é obrigatório, tá bom? Então você tem que prestar atenção nesses detalhes quando você estiver levantando os requisitos para você não ter trabalho depois, né? Porque daí o sistema ele já está implantado em 100 computadores, tá? E aí o cara liga para você, rapaz, aquele campo data lá da requisição é obrigatório. E a galera tá gravando um monte de requisição aqui, todas sem a data. Olha, eu já tenho 43 mil requisições sem data aqui no banco de dados. E agora como é que a gente vai resolver isso? Aí você vai ter que corrigir o sistema, implantar de novo lá nas 100 máquinas, e ainda vai ter que corrigir o banco de dados do cara que está sem as datas da requisição. Tá vendo aí? Mais trabalho na manutenção. Então planeje bem, levante os requisitos, ponha todos os requisitos necessários, funcionais e não funcionais, tá? E realize os testes para saber se aqueles requisitos estão de acordo, tá? Então você vai fazer esses testes aqui nas telas, tá bom? Então agora eu vou colocar uma data válida, 10/1/2017. E aqui no ID do produto, ele não aceita colocar letras, é o que eu estou tentando fazer, tá? Vou colocar um ID que não existe. Vou tentar colocar um nome para esse produto, que ele deixou. Novamente não deixou colocar letras. E eu vou tentar colocar uma quantidade imensa aqui para ver o que, é que vai acontecer, tá? Pronto. Legal. Então veja, coloquei um ID que não existe. Coloquei o nome do produto, que não era nem para permitir, né? Porque ele tem que pesquisar e trazer o nome do produto que está na base, tá? E uma quantidade sem sentido. Vou salvar. Opa. Aí, ó. A quantidade está fora do limite. Mas essa é uma mensagem que está vindo lá do banco de dados, né? É uma mensagem não tratada. E aí? Você vai deixar essa mensagem aparecer assim para o usuário? Aí você tem que ver, tá bom? Vamos ver se ele gravou alguma coisa. Ele gravou a parte de cima da requisição, né? Vamos novamente. Vou colocar um ID qualquer do produto. Vou colocar um nome qualquer. Eu vou colocar uma quantidade normal dessa vez. Salvei. Ele gravou o ID do produto como 8888. Vamos ver o que aconteceu no banco de dados, né? Vamos ver. Então aqui em T2TI rp.compra requisição detalhe aqui. Quero ver o que aconteceu. Olha só. Cadê a integridade referencial desse cara aí? Tá? Não existe esse produto 8888 no banco de dados, né? Se eu vir aqui em produto, ó, só tem o ID 1 e 2, tá? Voltando para a compra requisição detalhe, eu consegui gravar no banco de dados um produto cujo ID é 8888 que nem existe. Em relação à descrição, não tem problema, porque a descrição do produto não se encontra aqui na tabela requisição detalhe, mas esse ID quebrou totalmente a integridade referencial do banco. E aí, por que isso aconteceu? Tá? Então veja como o teste é importante, tá bom? Por isso nós estamos chamando a atenção para essa questão do teste, tá? Então você vai fazer todos os testes de unidade em todas as telas do sistema de compras, tá? Na interface, tá bom? Retornando aqui então, você vai passar dados válidos para ver se está gravando e vai passar dados inválidos também para ver se ele está criticando ou se ele está gravando os dados inválidos, como nós acabamos de ver, né? Aí vem a questão do domínio,
tá? Vem a questão dos tipos de valores. Existem diversos formatos de valores e cada um possui uma regra própria, além das regras da região que está sendo usado. As datas, você vai validar as datas, se está gravando certo, se não estiver gravando, se o usuário informou uma data errada, tem que ser criticado. A questão dos números, dos e-mails, das senhas, campos especiais como CPF, CNPJ, CEP, CNS, está gravando com máscara, está gravando sem máscara, tudo isso então você vai analisar realizando os testes de unidade de interface e você também vai fazer os testes de unidade pelo menos nos métodos de controller, tá? Você vai ver se o objeto está chegando naquele controller, tá? Se o objeto está chegando devidamente no controller, ao passar os dados em alguns campos, se o objeto ele consegue chegar com dados inválidos, se está acontecendo algum tipo de exceção e não está sendo capturado pelos métodos do controller, tá bom? Como é que você faz isso? Você vai debugando, você coloca um breakpoint em cada método do controller e vai debugando para fazer esses testes de unidade aí, tá? Esse então é o grande exercício, né, desse módulo de compras, tá bom?